Olá, muito boa tarde. Estamos aqui ao vivo em mais um Virando Jogo no Amazonas Atual e vamos levar para você conhecimento, informação e informação de qualidade de negócios. E hoje eu vou conversar daqui a pouco com uma pessoa super especial, que inclusive ele é dono da casa que nós estamos, daqui a pouco eu anuncio para você. Mas vamos lá. Empreender faz parte do nosso dia a dia e os brasileiros são considerados um dos maiores empreendedores do mundo. Você começa a empreender numa ideia, você começa a empreender a partir da sua necessidade e do seu sonho. Empreender, muitas vezes, requer que você tenha comprometimento, propósito e saiba fazer acontecer. E para falar disso e de outros assuntos, eu tenho a honra de anunciar para você o nosso convidado de hoje, que ele é empresário, jornalista, empreendedor, que é o Valmir Lima, que nós vamos falar sobre os caminhos de fazer acontecer com credibilidade. Valmir, seja muito bem-vindo e olha que honra poder contar com você aqui na sua própria casa. Pois é, né, Marcelo? Eu vim para onde eu já estava. Isso é bom. É isso. Mas obrigado pelo convite, é sempre bom a gente compartilhar experiências, né? Então eu vim aqui com esse propósito hoje. Legal, Valmir. E a gente demorou aí, né? Estamos no 17º episódio, já passamos 16 para que você viesse aqui conosco, mas tudo tem um propósito, tem um porquê. Valmir Lima, ele é jornalista, empresário e empreendedor, mestre em Sociedade e Cultura da Amazônia pela UFAM, proprietário da empresa VRL Serviço de Informação na internet, que edita o jornal online Amazonas Atual. Atuou na reportagem de jornais Diário do Amazonas e A Crítica. Trabalhou como gerente da rádio Amazonas FM e atual CBN Manaus. Foi professor do curso de jornalismo da UFAM e da Uninorte. Em 2013, teve a brilhante ideia de fundar o jornal online Amazonas Atual, o qual faz parte aqui, nós fazemos parte dessa plataforma e vai completar 10 anos no dia 25 de novembro deste ano. Atualmente ele é diretor de redação do Amazonas Atual. Valmir, vamos logo lá começar aqui o nosso bate-papo e eu quero te fazer uma pergunta. Quais são os desafios de empreender? Mas antes disso, eu vou virar aqui a nossa ampulheta, que é o nosso relógio do tempo, para trazer a nossa tradição e para que a gente possa se guiar nesse bate-papo, que eu tenho certeza que tem muita coisa para a gente compartilhar, muita informação, muita risada para dar, porque faz parte do Virando o Jogo. Valmir, quais os desafios de empreender no Brasil? Olha, Marcelo, sabe que eu fui trabalhando, eu comecei trabalhando empregado, como a maioria dos brasileiros começa, né? Comecei muito cedo, eu trabalho desde 10 anos de idade. Meu primeiro emprego, assim, eu não digo formal de carteira assinada, mas o meu primeiro trabalho fora de casa, que a gente começou vendendo coisas na rua, picolé, né, essas coisas. Mas o meu primeiro trabalho foi num posto de combustível, ajudante de lavador de carro. Então eu trabalhei num posto próximo de casa. E rendeu a primeira remuneração, começou ali. Sim, aí a gente já começou a trabalhar. Meu pai sempre quis que a gente estudasse, mas também queria que a gente trabalhasse. Então se tivesse... Quem estudava de manhã tinha que fazer alguma coisa à tarde. Quem estudava à tarde tinha que fazer alguma coisa de manhã. E a gente sempre entrou nessa vibe desde moleque, né? Desde garoto. A nossa geração teve muito disso, né? Nossos pais sempre tiveram esse princípio. Respondendo a tua pergunta, esse termo empreender é um termo muito novo pra gente. Eu nunca me liguei muito nessa coisa de empreender. Quando eu comecei o negócio do Amazonas Atual, né? Ou no Amazonas Atual, a gente não pensava nisso. Foi uma ideia assim que surgiu numa conversa com um amigo, um advogado, eu trabalhando numa empresa de comunicação, né, numa TV, e ele já tinha tido experiência como jornalista também, mas era advogado, atuava como advogado. Ele disse, olha, vamos criar um blog, nós dois e tal. Eu disse, olha, blog é um negócio muito pessoal, então somos dois, é melhor a gente criar um site de notícias, o que você acha? Ele topou a ideia e nós começamos a fazer, né? E daí a gente tem feito um trabalho profissional, a gente vai se aprofundar daqui a pouco nesse assunto. Tem tido um resultado satisfatório, na minha opinião, as pessoas têm reconhecido o nosso trabalho, né? E a gente está levando. Se isso é empreender, eu digo, oh, que legal, então a gente está
está porque a gente empreendendo. fala né? isso porque esse negócio de empreender leva muito em consideração a questão dos impostos, que são altíssimos, né? Os nossos compromissos aí, que todo empreendedor precisa necessariamente ter um contador, né? Daqui a pouco você precisa contratar uma assessoria, aí você precisa ter um serviço de internet, no seu caso aqui, que seja uma internet de qualidade. A gente precisa profissionalizar o negócio, então a gente traz isso para esse campo do empreendedorismo e tem muitos desafios. E aí eu pergunto para você o seguinte: nessa experiência de empreender, nessa experiência de se tornar, né, um site reconhecido, como que você se vê atualmente? Bom, eu acho que eu gosto de falar da empresa, né? A empresa Amazonas atual é uma empresa que tem uma certa solidez. A gente tem uma equipe de profissionais, nós contratamos profissionais, né? A gente não trabalha com estagiário, por exemplo, nunca trabalhamos com estagiário, nunca eu contratei estagiário para cá, sempre profissionais, porque no jornalismo tem muita empresa que faz o seguinte: elas contratam a pessoa como estagiário para fazer trabalho de jornalista, né? E pagar um salário de estagiário. Eu nunca concordei com isso, desde que eu era estudante de jornalismo, lá no curso da UFAM, a gente dizia: olha, não existe estágio de jornalismo. Existe jornalista trabalhando precariamente ali como se fosse estagiário, mas é jornalista. Então, a gente tem que brigar para que as empresas contratem um bom exemplo, o profissional. né? Então, como a gente vem dessa... Eu sempre militei na universidade também, né? Desde da universidade, que eu milito até antes de entrar na universidade, na área dos direitos humanos. Então, seria um contrassenso eu contratar uma pessoa de forma precária. Uma dicotomia, né? Você pregar uma coisa e fazer uma outra. Então, não é... Eu sempre busquei fazer tudo dentro da legalidade, né? Aqui a gente sempre faz tudo dentro da legalidade e trabalha com profissionalismo. Então, essa empresa ela começa a ser reconhecida, né? Pelas pessoas, por outras empresas, por entidades, né, da sociedade civil, governos também, começam a olhar para a gente como uma empresa de jornalismo profissional. E é assim que a gente se define hoje. E até a própria estrutura, né, essa qualidade que a gente vê aqui do próprio estúdio, de todas as instalações, teve todo esse cuidado de trazer esse caráter profissional para o negócio. Então, o que acontece? A gente... À medida que a gente foi ganhando esse reconhecimento, as pessoas foram também investindo. E esse investimento em publicidade, a gente vive hoje de publicidade, né? Tem publicidade aqui da prefeitura, tem publicidade do governo do estado, tem publicidade de empresas privadas, né? E a gente procura trabalhar dentro também de um profissionalismo no campo econômico, né? Então, eu tenho meu salário, a empresa tem a contabilidade dela, e dentro disso eu tenho meu salário, eu pago o salário dos funcionários, nunca a gente atrasou um dia o salário dos funcionários aqui, e a empresa tem uma certa reserva de capital, né? Então, isso é uma tradição minha mesmo, porque eu, desde moleque, desde que eu comecei a trabalhar, eu digo assim, desde que eu comecei a trabalhar empregado, eu sempre tive muito cuidado com o dinheiro que eu ganhava, né? Eu via colegas nas empresas por onde eu passei, chegava dia 15 não tinha mais dinheiro, o cara recebia só no final do mês. Então, eu sempre procurava controlar o meu dinheiro para que eu chegasse no final do mês ainda com... Vamos dar um passinho atrás. E certa vez você comentou comigo de uma das suas experiências como empreendedor. Eu queria voltar lá atrás. Como que foi aquela história quando você teve uma marcenaria, né? Surgiu lá, né? Porque é importante, até porque o objetivo do Virando o Jogo é trazer essas experiências para chegar no patamar que você está hoje. Como que foi aquela experiência? O que você viu ali como oportunidade? Marcelo, olha, a minha vida não foi fácil. Eu passei no vestibular
com 18 anos, né? Entrei na UFAM com 19 já. Aliás, eu ainda tinha 18, porque em 1988 eu tinha 18, né? E quando passei no vestibular, depois completei 19 no ano seguinte, só em julho. Então entrei com 18 anos ali, 18 para 19. Mas passei 10 anos para me formar, né? Com 14 anos eu trabalhei numa marcenaria de um senhor, fazia grandes, ele fazia armários embutidos, né? Trabalhava com madeira de primeira qualidade, que era a cerejeira e o mognon, eram as principais madeiras que ele usava. E ali eu tive uma experiência como marceneiro. Depois que eu já estava na universidade, e aí eu me desperiodizei todo, fiquei numa situação meio complicada na universidade, e encomendei um móvel de um colega que tinha montado uma marcenaria. Ele trabalhou junto comigo lá atrás, quando eu tinha 14, aí ele montou essa marcenaria, e eu encomendei um móvel para minha mãe. Ele não conseguiu fazer o móvel no prazo, e quando eu fui lá cobrar, ele disse: pô, tô sem funcionário aqui, o cara saiu, tu não quer vir para cá para me ajudar? Eu estava com um tempo ocioso, livre ali, eu fui para fazer o móvel da minha mãe. Eu fiz o móvel e acabei ficando lá. Depois eu acabei comprando a marcenaria dele. Emprestei um dinheiro do meu irmão, eu tinha uma parte em um negócio que eu ia montar para mim, não deu certo. Aí eu entreguei para ele o material que eu tinha e mais a parte que o meu irmão me emprestou, comprei a marcenaria do cara. Depois ele veio trabalhar comigo. Ou seja, inverteu os papéis. Muito e bem. aí, essa história aí, depois, claro, eu tive uma dificuldade para tocar o negócio, acabei vendendo, né? Então, voltei a ser empregado de novo. Faz parte desse jogo de empreender. Mas, gente, olha só, eu estou aqui no Amazonas Atual, nós estamos aqui no Virando o Jogo, e tudo isso a gente está conversando aqui com o Valmir Lima, trazendo essa experiência de como é importante, como é fundamental, como é valoroso você fazer acontecer com credibilidade. Eu quero chamar a sua atenção nesse momento para que a gente tome uma aguinha da melhor água do Amazonas, que é a água Toia com maior pH. E enquanto isso, enquanto o Valmir toma essa água, eu vou aqui divulgar para você as nossas vagas de emprego. Então você que está do outro lado, você que quer ter uma oportunidade de se colocar ou se recolocar no mercado de trabalho, anota aí o telefone 98590-4300. E isso aqui, gente, é uma prestação de serviço para que você possa ter essa oportunidade de se colocar ou se recolocar no mercado de trabalho. Mas é importante salientar o seguinte: nós anunciamos a vaga, você faz parte do processo seletivo e se você for aprovado, você será contratado. Então nós não garantimos a sua contratação. Então isso é bom ficar claro, que você está se candidatando a uma vaga. E como que você faz isso? Através do telefone 98590-4300 ou através do QR Code que está aparecendo para você na tela agora. Então você aponta o seu celular, acessa o QR Code e vai se candidatar a uma dessas vagas. Então nós temos vaga para analista de RH, anota aí. Poxa, mas Marcelo, não é para mim, é para minha prima. Não tem problema, você anota o WhatsApp, passa para ela envia o currículo e participa do processo seletivo. Ah, é para minha irmã? Não importa, o importante é que nós estamos gerando a oportunidade de você voltar ao mercado de trabalho ou se você se candidatar a esse mercado de trabalho. Temos vaga de assistente comercial com experiência. É importante que você tenha domínio do pacote Office, tenha boa comunicação, queira evoluir e seja obstinado por metas e resultados. Temos vaga também de analista de departamento pessoal e é importante você ter no mínimo experiência de 6 meses na área, que você tenha formação superior e conheça todas as rotinas do departamento pessoal. Operador de pá carregadeira, então você precisa ter experiência nessa área de pelo menos 6 meses na profissão e você precisa estar habilitado para exercer essa função. Temos vaga também de artífice. Como que eu faço? Você aponta o seu QR Code, você aponta o seu celular para o QR Code que está aparecendo na tela ou você envia o seu currículo para 98590-4300, ok? Então agora você pode se candidatar a uma dessas vagas. Analista de RH, assistente comercial, analista de DP, operador de pá carregadeira e ainda temos vaga de artífice, atendente, e essa vaga de atendente é super interessante,
que ela dá oportunidade para o primeiro emprego. Então, se você tem lá, olha, poxa, eu preciso trabalhar, né, como qualquer pessoa normal, né, quero fazer acontecer, quero buscar ali a oportunidade de começar a ter um recurso, começar a ser remunerado, então você tem essa chance de primeiro emprego como atendente. Temos vaga também de operador de telemarketing, e essa vaga é importante que tenha experiência e que já tenha passado por alguma das operadoras de celular. E por fim, de técnico de segurança do trabalho, e é importante que você tenha essa formação e que você já tenha passado por grandes empresas. Então não adianta só você acabar de se formar, você tem que ter experiência e ter passado por grandes empresas, ok? Então se liga no telefone 98590-4300, que é o WhatsApp, e você se candidata a uma dessas vagas. E eu vou retornar aqui ao bate-papo com o Valmir, que a gente está conversando aqui sobre essa capacidade de empreender e de fazer acontecer com credibilidade. E por que nós escolhemos esse tema? Porque hoje o Amazonas atual ele tem um renome no mercado, ele tem uma posição no mercado, e é importante essa questão da credibilidade. E nesse sentido, Valmir, quero te perguntar o seguinte: qual a sua percepção quanto à qualidade do jornalismo que nós temos acesso hoje, que nós temos acesso àquilo que nos mostra através... Como que você vê o jornalismo hoje? Marcelo, eu posso fazer uma correção aqui, ou uma observação Por favor. sobre o que eu falei? É porque eu disse que o meu primeiro trabalho assim, foi com 10 anos de idade, né? Aí as pessoas podem estar dizendo, pô, mas está incentivando o trabalho infantil? Não. Eu estou contando o que aconteceu comigo. Hoje eu não recomendo que nenhum pai coloque um filho para trabalhar com 10 anos de idade, até é proibido, né? Por lei, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas naquela época se fazia isso, né? Agora teve um detalhe aí que foi o seguinte: o meu pai e minha mãe sempre quiseram que a gente estudasse, nunca deixaram de a gente passar um ano fora da escola. Isso é importante que se diga, né? Tanto que eu concluí meu ensino médio, depois fiz um curso superior, fiz mestrado, já dei aula na universidade e tudo mais. É claro que teve colegas nossos que não tiveram a mesma sorte, né? Que, como eu, começaram a trabalhar muito cedo, não tiveram oportunidade de estudar como eu tive. Então, isso é importante. Agora, é bom ressaltar isso, para que não gere nenhum tipo de interpretação equivocada, mas no passado, eu me recordo, você falando isso, eu me recordo que eu comecei, meu primeiro ganho, assim, foi ali com 8 anos, 9 anos, e eu fui trabalhar pregando aqueles papéis. Eu era do interior de Pindamonhangaba, e eu fui pregar aqueles papéis. Quando falecia alguém na cidade pequena, como que você comunica? É um papelzinho que você coloca, né, informando o falecimento. Então eu ia trabalhar para uma funerária, colocando aquele papelzinho no poste. Isso com 8 anos de idade. Mas naquele tempo a gente não tinha esse problema que nós temos hoje, né? Sobretudo sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, muito bem colocada essa sua ressalva. Mas vamos lá, vamos voltar para o nosso tema e voltar para a pergunta. Qual a sua percepção quanto à qualidade do jornalismo nos dias atuais? Olha, Marcelo, hoje com a internet, com as redes sociais, a gente precisa entender primeiro o que é jornalismo, né? O jornalismo não é qualquer coisa, não é você sair por aí filmando aleatoriamente as coisas e colocando na internet. Isso não é fazer jornalismo. Jornalismo é uma atividade muito importante para a sociedade, mas também ela dá trabalho para fazer e precisa ser feito com responsabilidade. Eu vejo assim, no Amazonas tem mais de 200 sites de notícias, né? Se você for contar outro tipo de site, tem muito mais do que isso, mas sites se dizendo de produção de conteúdo jornalístico, dizem que tem 200. Só que desses 200, 150 não produz conteúdo, né? Eu estou chutando aqui, colocando assim aleatoriamente, mas é mais ou menos isso. 150 não produz conteúdo. Dos 50 que sobram, 30 pelo menos produz alguma coisa esporadicamente e rouba de quem produz.
E tem ali uns 20 sites que produzem conteúdo, que leva a sério, que tem equipes e que produz conteúdo jornalístico. Então, é importante as pessoas terem essa percepção de que nem todo mundo ali está fazendo. Eu defendo o Amazonas Atual porque, desde o início, quando nós começamos, em 2013, né, a fazer, a gente sempre teve essa visão de que um site jornalístico precisa investir na produção de conteúdo para ganhar uma fatia do mercado, porque esse é um mercado aberto ainda, é um mercado que está em ascensão. Antigamente você tinha nos estados 4 empresas de jornalismo, né, de produção de conteúdo, tinha 4 jornais no máximo. Aqui em Manaus, às vezes a gente tinha 2, às vezes a gente tinha 3, e ficava aí no máximo 4 jornais, né? E esses jornais publicavam aquilo que os donos queriam que fosse publicado. Hoje não, nós temos uma gama de publicações na internet, porque é mais barato. Antigamente era muito caro você ter um jornal, por exemplo, você tinha que ter uma máquina impressora. Sim, uma infraestrutura enorme, era maquinário, uma infraestrutura gente grande, né, e pessoas para fazer. Hoje você faz com menos gente. Nossa equipe hoje tem 10 pessoas na redação. Como você disse, não é só isso, né? Nós temos contador, nós temos advogado, tem um escritório de advocacia que a gente contrata, tem o pessoal de tecnologia da informação para fazer o site funcionar, né? Mas na redação a gente tem 10 pessoas trabalhando. E nós produzimos conteúdo. Diariamente, eu acho que é um dos sites de notícias de Manaus que mais produz conteúdo, é o Amazonas Atual, conteúdo próprio. Nós temos também, assinamos a agência Folha Press, né, para ter um conteúdo nacional, que a gente publica, não publica tudo da agência, né, mas aquelas informações mais importantes. Mas eu vejo o seguinte, enquanto a gente busca essa qualidade, tem gente fazendo qualquer coisa aí chamando de jornalismo, né? Porque não basta eu escrever uma grosseria contra alguém e achar que isso é jornalismo, né? A gente faz jornalismo com responsabilidade, ouvindo as partes, contando as histórias, buscando ali o máximo de verdade que a gente conseguir, porque a verdade ela não é uma coisa acabada, né? Uhum. Tem verdades e não a verdade. Perfeito. Né? Então a gente busca se aproximar no máximo dos fatos, contar os fatos com o máximo rigor, né? E ouvir também as pessoas envolvidas. E isso é que dá credibilidade. Isso é que dá credibilidade. A nossa equipe trabalha muito para produzir conteúdo novo e conteúdo também que seja de interesse das pessoas, porque não adianta você produzir um conteúdo que as pessoas não vão se interessar, né? Conteúdos que tenham a ver com a vida das pessoas, conteúdo que seja informativo e que essa informação vai gerar alguma reação nas pessoas, né? Tá, e deixa eu te perguntar aqui, você está falando da produção de conteúdo, a gente é bombardeado todos os dias por notícias, muitas vezes sem origem, muitas vezes fake news, enfim. Qual foi a notícia que você deu como um furo de reportagem assim mais inusitado que você se lembra agora? Na vida profissional? Da vida profissional. No Amazonas Atual. Vamos primeiro na vida profissional, depois a gente vem para o Amazonas Atual. Já fiz algumas reportagens assim que marcaram no jornal. Tem uma história, eu não sei se você pode, mas tem uma história da inauguração do viaduto, essa seria legal, mas não sei se você pode contar, mas vamos a outras. Não, eu era... Quando eu trabalhava direto, agora eu não vou mais para a rua, para reportagem, dificilmente eu faço isso, né? Mas quando eu trabalhava em jornal, eu estava sempre na linha de frente. Trabalhei em cidades, né? Trabalhei em política, fui até editor de política do Jornal Diário do Amazonas e fazia muita raiva para político, porque o grande problema é o seguinte, é que nenhum político gosta de ser questionado quando a pergunta deixa ele numa saia justa, né? Mas o político não é um ser público?
Ele é uma pessoa pública. É uma pessoa então, pública, naturalmente, né, ele deveria se servir, né, dessa prerrogativa de dar satisfação, né, de responder aos questionamentos, mas não é isso que acontece, a gente sabe não é que isso. Pois é, você vê o político está cada vez mais difícil para o jornalista trabalhar e se aproximar dos políticos. Eu me lembro que o Lula, no primeiro mandato dele, 2008, eu acho que ele visitou o Amazonas, foi até Tabatinga, e se fazia um cordão de isolamento dos jornalistas para não se aproximar do Lula, para não fazer pergunta, enquanto que ele passeava ali do lado do povo, pegava na mão, caminhou junto com a multidão ali que estava aguardando, mas o jornalista não podia se aproximar. Eu me lembro que um fotógrafo do jornal Estado de São Paulo foi se aproximar dele, os seguranças empurraram o cara. Eles foram nas vias de fato mesmo, o cara tentando fazer uma foto mais próxima, né, e os seguranças expulsando. Isso funciona com Lula, com Fernando Henrique, era assim. Depois veio a Dilma. A Dilma era muito pior, né? Ninguém se aproxima de um presidente. O jornalista principalmente, mas não é porque o jornalista é um ser perigoso, vai colocar a vida do presidente em risco, não, é porque ele faz pergunta, e ninguém gosta de ser perguntado quando a pergunta é desfavorável, né? Esse caso do viaduto que você cita foi Não, mas isso aí você fica à vontade, é só porque você me contou isso num bate-papo informal, e como eu achei interessante... Era um prefeito da cidade que... fez um discurso lá de inauguração do viaduto e disse, olha, esse viaduto aqui foi feito por gente decente, a gente gastou tantos milhões de reais, ele foi mais barato do que os outros e vai funcionar, ele não vai engarrafar, ele vai funcionar como deve ser um viaduto e tal, mais ou menos assim o discurso. Quando ele desceu, eu perguntei, vem cá, o senhor disse que foi feito por gente decente e os outros que foram construídos não foram feitos por gente decente? Ele disse, eu não falei isso, o fato de eu dizer que eu sou honesto não significa que você é desonesto. E aí ele me esculhambou, tentou me ensinar a fazer jornalismo ali, disse que eu tinha que procurar fontes confiáveis no governo, na prefeitura, para ter informação qualificada e não ficar atacando as pessoas, e reclamou que eu não dava um sorriso, que eu era um cara de cara fechada e não sei o quê. Mas essa história é boa, mas você não falou qual foi o furo de reportagem mais inusitado que você já trouxe? Eu não lembro, mas olha, uma das primeiras matérias que a gente fez no Amazonas Atual foi o seguinte, era a história de uma verba que o Tribunal de Justiça começou a pagar para os seus membros. Membros do Tribunal de Justiça são juízes e desembargadores. Então, era um auxílio moradia que a Câmara dos Deputados pagava. É uma história bem complicada, né? Mas é interessante porque a gente que trouxe isso para o noticiário. Depois os outros jornais deram, mas a gente saiu primeiro com essa informação, que era assim, o Tribunal de Justiça começou a pagar um valor dessa verba, que era uma indenização que a Câmara pagava, era chamado de auxílio moradia, né? Para quem não tinha aquele apartamento funcional em Brasília, então recebia o auxílio moradia, que era algo em torno de R$4.000, 3.900, acho que era um negócio assim, que a Câmara pagava. Mas como a Câmara colocou lá no contra-cheque do cara, descontava imposto de renda desse valor, o STF, os ministros do STF disseram o seguinte, se cobra imposto de renda, então isso aqui não é indenização, isso é salário. Então nós temos direito a receber esse mesmo valor a título de salário. E aí eles aprovaram no STF que eles tinham direito de receber, porque o salário do deputado não podia ser maior do que o salário de ministro do STF, que é quem regula o salário, teto do funcionalismo público. O STF aprovou e disse que eles tinham direito, aí tinha que pagar o retroativo, né?
Desde quando começaram a pagar até ali, dava um bocado de ano. Depois a Câmara corrigiu, tirou do imposto de renda, começou a pagar como indenização mesmo e cessou ali o direito deles, né? E os salários foram equiparados ali, mas ficou aquele resquício para trás. Então, teve um período lá de quase 8 anos e 4 meses, mais ou menos, que a Câmara pagou dessa forma e que os ministros do STF disseram que eles tinham direito de receber também. Aí entraram os juízes federal com uma ação no STF dizendo que eles também tinham o mesmo direito de receber. E o STF deu razão a eles e determinou que eles também deveriam receber. Aí quem paga isso é o governo federal, né? O erário. Pagaram o retroativo. E aí isso se estendeu para todo o Brasil. Aí o Tribunal de Justiça recebeu, passou a pagar, o Tribunal de Contas passou a pagar, o Ministério Público Estadual passou a pagar, todo mundo passou a ter o direito adquirido ali. E aí ele virou um negócio chamado PAI, que é Parcela Autônoma de Equivalência. E vocês foram os primeiros a dar essa notícia. Aí o Tribunal de Justiça, no meio daquela crise, foi em 2013 que o Tribunal de Justiça ameaçou fechar as comarcas aqui, 2013, 2014, foi no final de 2013, na verdade. O presidente do Tribunal de Justiça ameaçou fechar metade das comarcas do interior por falta de recurso. Aí ele dizia naquela época que existia um déficit de 200 milhões de reais no Tribunal de Justiça. Só que esses 200 milhões de reais, quase a totalidade era essa dívida que eles tinham que pagar para eles próprios, né, para os membros do tribunal, que era... E aí começaram a pagar 5 mil reais, depois aumentou para 10, depois aumentou para 15, isso por mês, né? E passado um ano, eu fui atrás disso, ver quanto é que eles já tinham pago. O presidente do Tribunal de Justiça à época disse, olha, isso aqui é uma dívida impagável. A gente já pagou tantos milhões, mas a dívida está quase a mesma, porque via corrigindo, né? Juros e correção monetária. E aí eles pagavam 5 mil, 10 mil, depois 15, depois voltou para 10, então até hoje ele está pagando. Legal, interessante. Valmir, eu vou te deixar uma pergunta no ar e vou dar uma dica de livro. Qual que é o seu entendimento sobre fake news? Já você responde para a gente. Eu vou aqui primeiro, antes de dar a dica do livro, falar para você que você pode se tornar um líder de resultado através da Academia de Líderes. Então, a Academia de Líderes é o maior treinamento. Já treinamos mais de 5 mil pessoas, onde você vai adquirir ali conhecimento sobre planejamento estratégico, você vai se formar como líder, as ferramentas de gestão, a importância do marketing pessoal, da ética profissional e como efetivamente potencializar equipes para alta performance. Tudo isso na Academia de Líderes e você pode acessar agora o site www.ibvv.com.br e você vai ver lá a próxima turma que nós estamos finalizando e nós estamos formando para que ela inicie brevemente e você vai se tornar um líder de resultados. Estamos aqui ao vivo no Amazonas Atual com o Valmir Lima, que é empreendedor, empresário e jornalista, e ele é o responsável por esse site super legal. E vamos lá, gente, a nossa dica de livro é o seguinte: Pense de Novo. Pense de Novo, o autor é Adam Grant e ele traz para a gente aí um estudo super interessante, um estudo crucial da arte de repensar, ou seja, você aprender a questionar as suas opiniões e a opinião dos outros e abrir a mente das outras pessoas. O que pode nos levar à excelência no trabalho e à sabedoria na vida? Então essa obra é super legal. O Adam Grant ele traz esse ensinamento. A maioria das pessoas prefere o conforto da convicção ao desconforto da dúvida, com ideias ousadas e evidências rigorosas. Então não deixe de você buscar o conhecimento através de um livro super legal, que é Pense de Novo, o autor Adam Grant. E agora eu vou retornar aqui com o Valmir, mas antes disso eu vou oferecer para ele uma aguinha. Vou abrir aqui para ele que é o dono da casa. Nós estamos aqui juntos nessa parceria e ele vai tomar junto comigo aqui uma água
Toia, que é o maior pH, é a melhor água do Amazonas. Valmir, e aí? Aquela pergunta que eu deixei aqui no ar, até porque o nosso relógio do tempo já está apontando aqui que o nosso tempo está acabando. O que você acha das fake news? Qual que é o seu entendimento sobre isso? Marcelo, olha, as fake news, elas sempre existiram, né? Eu tenho defendido isso. É impossível você combater as fake news. O que são as fake news? São as notícias falsas, né? E notícia falsa sempre houve. No próprio jornalismo, você inventava notícias. Eu me lembro de um professor meu da universidade contando isso, rindo, né? Diz que um editor lá se invocou de fazer uma matéria sobre disco voador num jornal sensacionalista do Rio de Janeiro, na época que ele trabalhava no jornal. Aí mandou a equipe e disse: olha, eu quero que vocês tragam aqui uma matéria sobre disco voador. Aí disse que foi para lá, tiraram a calota da Kombi, né, que eles estavam. Aí disse que um jogava a calota para cima, assim, pro ar, e o fotógrafo fazia a foto. Ficou meio embaçado e tal, mas levaram aquelas imagens e disseram que era um disco voador. E o repórter construiu um texto sobre disco voador e o jornal publicou na época. Então... a calota da Kombi virou disco voador. As fake news que a Justiça Eleitoral tenta combater hoje, né? E que não consegue, é a mesma fake news que existia naquele tempo do panfleto, né? Aqueles panfletos apócrifos que surgiam nas periferias das cidades, as pessoas divulgando ali notícia falsa contra um candidato para derrubar a candidatura, né? Para tirar votos dele. Mas você fazia isso panfletando, né? E aqueles panfletos não tinham origem, ninguém sabia quem produzia e tal. Claro, era o adversário, né? Como agora, só que agora com a internet é muito mais fácil fazer, né? E eu acho que é praticamente impossível você controlar isso, né? Vai ter sempre alguém que vai conseguir colocar. Daqui que você consiga pegar e retirar do ar, ela já se espalhou, né? Agora, no jornalismo, isso que eu queria chamar a atenção, o perigo é você tratar toda notícia que você não gosta, ou contra você, ou contra pessoas que você conhece, contra políticos, tratar como fake news. Você invalidar como se fosse uma fake news, como né? se fosse uma fake news, e às vezes não é. Às vezes é uma notícia séria, mas o cara coloca lá que é fake news e fica por isso mesmo, aí processa o jornal, tentando intimidar o jornalista, né? A gente já foi processado diversas vezes por diversos motivos, né? E nesse mar de processo que a gente já enfrentou, a gente só perdeu uma. E eu sempre gosto de contar essa história. Nós perdemos porque a empresa que nos processou era amiga do Tribunal de Justiça, né? Fazia serviços gratuitos para o tribunal. E aí, o cara foi lá e contou uma história mentirosa. Ele que fez a fake news e nós que pagamos o pato, né? Por quê? Porque no judiciário, se a gente tivesse ali um julgamento justo, nós não teríamos sido processados. Fomos processados como se nós tiver como é que chama? Indenização por danos morais. Só que o dano moral foi a empresa que nós causamos um dano moral para uma empresa. Olha só que coisa interessante. Não existe, né? Não existe, porque existe até o dano moral para a empresa, mas a empresa tem que provar que houve dano, né? E o dano moral da empresa, ele é financeiro. Né? Se houve, por exemplo, prejuízo, contratos que foram assinados e as pessoas descumpriram. Não, cancelaram o contrato por conta da matéria, mas nada disso foi provado. Não houve nenhum tipo de prova por parte da empresa para nos condenar, mas nós fomos condenados, né? A pagar um valor que fez falta para a empresa, claro. Valmir, esse papo aqui a gente pode se estender ele, né, e a gente vai ter outras oportunidades.
Mas agora a gente vai aqui para o vai e vem, que são respostas rápidas. Você estava me falando antes de a gente começar que você tem medo dessas perguntas, mas aqui são perguntas já tradicionais, né? Então vamos lá. O que é mais importante, cérebro ou apresentação? Cérebro. Empreender é? Não ter medo. Qual a lição mais importante que a vida lhe ensinou? Ser honesto. Sua maior alegria? É poder fazer as pessoas sorrirem. Seu diferencial? Trabalho. O que significa o Amazonas Atual para você? É um empreendimento sério e duradouro. Quem é Valmir Lima? Ontem eu disse, quando ela me perguntou para mandar meus dados e fazer uma apresentação, eu disse, eu não sou nada nem ninguém. Eu estou falando da tua secretária, né, que me pediu um histórico dela. Eu disse, mas eu não sou nada nem ninguém. Mas eu acho que o Valmir Lima é um jornalista que conseguiu fazer um trabalho sério e reconhecido em Manaus. Legal, Valmir. Valmir, quero agradecer pela entrevista, quero agradecer a oportunidade, agradecer a nossa parceria, né, de poder trazer aqui conhecimento, levar credibilidade, levar informação sobre esse mundo dos negócios, sobre empreendedorismo, trazendo sempre um convidado. E hoje você foi o nosso convidado para a gente falar sobre a importância de você empreender, fazer acontecer com credibilidade. Valmir, muito obrigado. Eu quero agradecer ao nosso telespectador, que você deixe as suas considerações finais. Olha, a única coisa que eu recomendo às pessoas é que leiam o Amazonas Atual e tragam essa audiência para cá, que você não vai se arrepender, porque a gente faz um jornalismo, como eu falei, um jornalismo profissional, com profissionais competentes e comprometidos com a informação. É isso. Gente, virando o jogo é isso, é informação, é credibilidade, é trazer para você aqui o melhor do que há no mundo dos negócios, comigo, Marcelo Salum, todas as terças-feiras aqui no Amazonas Atual. Até a próxima, um super abraço. Valmir, obrigado. Ana, obrigado. E a nossa equipe que está ali, né? Aquele pessoal que opera de todos aqueles equipamentos, que a gente dá risada junto, a gente sofre junto, mas a gente também comemora junto. Valeu, pessoal. Até a próxima.